Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. Dessa vez, minha gente, eu vou fazer uma programação especial aqui porque a série de Percy Jackson está chegando, finalmente. Ela está quase pronta aí, quase nas nossas mãos. E isso me faz ali relembrar muitas coisas de Percy Jackson, ter ali muita saudade também das aventuras dos semideuses, não só em Percy Jackson, como também em Heróis do Olimpo, do Jason, enfim, muitas lembranças, não é mesmo? Isso me faz lembrar que tem uma série de Rick Riordan que eu ainda não terminei, que é justamente Aprovações de Apolo. Eu li o primeiro livro de Aprovações de Apolo, eu nem tinha terminado de ler O Herói do Olimpo, né, porque na época eu seguia 0 linha de tempo ali do Rick Riordan. Você não precisa seguir essa linha de tempo, mas você vai ficar bem perdido se você não seguir. Essa série ainda estava lançando na época, então acabou que foi a última ali que eu adquiri na minha estante. E chegou a hora, né, meus queridos leitores, de finalizar essa leitura e finalizar essa série. E eu decidi reler o primeiro livro de Aprovações de Apolo porque faz muito tempo que eu li, foi lá em 2015. Então assim, eu sinceramente já não lembro de muita coisa desse livro. Eu lembro que era um livro muito divertido porque, né, Apolo. E eu tô aqui, gente, na página 54. No capítulo 7, o livro ele se passa ali alguns meses depois do último livro de Heróis do Olimpo, em que tem ali a grande guerra com Gaia, enfim, todo mundo lá. E acontece que Zeus culpa Apolo por toda essa confusão, por toda essa guerra civil que aconteceu em Heróis do Olimpo. E a punição de Zeus para Apolo é justamente transformar Apolo em um mortal e jogá-lo na Terra. Então Apolo cai em Manhattan, como um mero mortal de 16 anos, sem os seus poderes. E ele sabe, né, isso já aconteceu 2 vezes com ele anteriormente, então ele sabe que ele precisa ali atender algum semideus específico ali, fazer ali algumas provações, até finalmente recuperar sua forma divina, né, e imortal. É então, gente, que ele se depara com a Meg. A Meg é uma semideusa, e assim, bem diferentona, ainda morando nas ruas, sem saber sobre o acampamento meio-sangue. Ela ainda é bem perdida nessa questão dos seus poderes e da onde ela vem, enfim, toda a mitologia. E ao que tudo indica, vai ser ela que Apolo vai ter que ali cumprir todas essas missões, né, junto com a Meg. Mas Apolo não vai ter uma vida fácil, porque não só ele vai ter que cumprir essas aprovações, como também tem ali um inimigo dele atrás do Apolo. Eu sinceramente nem lembro que inimigo que é. Vamos descobrir juntos. Nessa parte que eu tô, o Apolo, ele lembra que, né, Percy também mora em Manhattan. Então ele vai atrás do Percy. E o Percy ajuda eles a ir ao acampamento meio-sangue. E neste momento, eles estão sendo perseguidos por espíritos malignos. Que talvez aí vão dizer um pouquinho mais sobre esse inimigo que está perseguindo Apolo e se aproveitando da forma mortal dele. Mas assim, já nessas 50 páginas, é muito divertido. Apolo tem um senso de humor, assim, maravilhoso. Ele é totalmente irônico e é engraçado, assim, ver um deus narrando, sabe? Eu lembro que Apolo vai ter que se colocar muito no lugar dos humanos, né? Então ele vai ali descer vários patamares de hierarquia e tudo mais e entender, acho que ter um pouco mais de empatia, sabe, pelos humanos e tirar um pouco de egocentrismo e tal, enfim, mais empático mesmo, sabe? Por entender melhor os desafios da vida humana, da vida mortal e também de não ter ali, sabe, só estalar os dedos e as coisas estão feitas e prontas. Apolo vai se lascar demais nesse livro, isso eu lembro. Então vamos lá para essa leitura.
quase na metade do livro. Eu tô aqui no capítulo 20, na página 162, e as coisas estão esquentando nessa história. Bom, muitas coisas aconteceram no acampamento Meio-Sangue desde a chegada de Apolo, mas neste momento a história ficou um pouquinho mais séria porque os filhos de Apolo desapareceram. Desde o último livro de Heróis de Olimpo, né? Esse livro aqui ele continua mais ou menos a história depois de Heróis de Olimpo, né? Alguns meses depois. E é exatamente por isso que Apolo vira mortal, né? Porque ele é castigado por Zeus, sendo ali recebendo a culpa por toda a batalha que aconteceu em Heróis do Olimpo, por ter incitado ali a guerra civil contra o Olimpo. E o acampamento Meio-Sangue, as coisas estão ficando meio estranhas desde a última batalha, né? Então as coisas não voltaram ao normal no acampamento Meio-Sangue e estão ficando cada vez piores. Muitos campistas saíram do acampamento por conta do inverno, né? Eles voltaram para a cidade para terminar ali ano letivo e tudo mais, e muitos ainda não voltaram. Percy, Annabeth, Clarice estão todos também ali fora do acampamento, né? Os personagens mais ali de Percy Jackson estão todos fora do acampamento, indo para a universidade, enfim, ali realmente investindo na sua vida acadêmica. Então esse acampamento que a gente vê em Aprovações de Apolo já é uma nova geração, né? Já é uma nova ali, uns novos personagens ali, pessoas mais novas do que Percy Jackson. Várias pessoas da geração de Heróis do Olimpo também que aparecem aqui. Uma das coisas estranhas que tá acontecendo no acampamento são desaparecimentos de semideuses. Então alguns semideuses estão desaparecendo e Quirón, ninguém sabe o que tá acontecendo, para onde esses semideuses estão indo. O oráculo também não está funcionando, né? O oráculo de Delfos, nenhum tipo de oráculo, nenhum tipo de profecia está sendo ali falada, né? Então tá tudo ali morto e os semideuses não conseguem sair, né, em busca desses desaparecidos porque justamente não tem um oráculo. Eles só podem sair do acampamento após receber uma profecia do oráculo. Então não tem profecia, não tem missão nenhuma, os semideuses ficam presos dentro do acampamento sem poder fazer nada. Após alguns acontecimentos, Apolo ele começa a ter uma teoria ali. Ele se lembra de que existe um oráculo oculto. O oráculo oculto ele é mais antigo que o oráculo de Delfos, que ele pertence a Apolo, né? Apolo conquistou o oráculo de Delfos há muitos séculos atrás. Mas antes de existir o oráculo de Delfos, existia esse oráculo oculto que ficava em um bosque, e as árvores desse bosque diziam ali as profecias, né? Então eles tinham vozes dessas árvores que iam ali profeciando para quem estivesse ali, para quem estivesse se questionando, para quem tivesse perguntas e tudo mais. As profecias respondiam às perguntas, que é chamado o Bosque de Dodona. E Apolo tem a teoria de que esse Bosque de Dodona, de alguma forma, foi parar justamente na fronteira do acampamento Meio-Sangue, e que os semideuses desaparecendo são justamente porque eles têm ali questionamentos, têm coisas na cabeça deles, e o Bosque tenta responder isso através de profecias, atraindo esses semideuses para dentro do bosque. Então essa é a teoria de Apolo, porém as coisas começam a ficar um pouco difíceis para Apolo, porque justamente em uma corrida ali mortal que um filho de Hefesto criou, eles se aventuram pelo labirinto. Eles acham que o labirinto é um lugar seguro, né? Que o lugar mais perigoso realmente é a floresta ali ao redor do acampamento Meio-Sangue. Então eles falam, tá tudo certo, a gente vai estar dentro do labirinto, vamos estar protegidos. Porém, o Apolo e a Meg, né? Que ele tem que servir a Meg, né? E a Meg é a dupla dele nessa corrida. Os dois acabam caindo justamente, né? O labirinto leva os dois justamente para a caverna de Delfos, onde a Piton está lá, o monstro Piton. E Apolo e Meg ouvem a Piton falando com uma outra pessoa chamada Besta. Aparentemente, esses dois estão tramando contra Apolo. Pode ser que esse Besta seja justamente o inimigo de Apolo, que é citado aqui na sinopse, né? Que está dificultando a vida de Apolo, né, como um mortal. Como Apolo não tem memórias, né, as memórias dele como imortal, ele não consegue lembrar quem é esse Besta. Mas esse Besta causa um pouco de terror na Meg, porque a Meg conta pra Apolo que Besta é bem conhecido lá dentro na cidade de Manhattan mesmo, né? Porque ele recruta semideuses para ser os seus escravos, para ser os seus soldados. E esse Besta revela a informação de que ele tem alguma fonte dentro do acampamento Meio-Sangue. Então, novamente, temos alguns semideuses aí que está ajudando o inimigo. E é basicamente isso que está acontecendo, né, no acampamento Meio-Sangue ali com o Apolo até então.
Eu achei muito legal a narrativa do Apollo, porque me lembra muito da narrativa do Percy Jackson. Apollo, ele tem uma narrativa assim bem irônica, sarcástica. E como ele tá sendo mortal, né? Não pela primeira vez, mas assim, em um mundo completamente diferente. Então ele fica assim, tipo, meu Deus, como vocês vivem com um cérebro desse, sabe? Então é muito cômico, muito engraçado as comparações que ele faz, né? Diante do imortal com o mortal. E a narrativa de Apollo me lembra muito de Percy, porque na narrativa de Percy, ele parecia que estava contando muitas vezes uma história pro leitor, né? Parecia que ele estava ali dialogando, sentando numa lareira, sabe? Contando uma história. E muitas vezes a gente sente essa mesma sensação com Apollo, como se ele estivesse contando uma história pra gente, interagindo com o leitor e sempre ali com uma ironia, com um sarcasmo dele. Isso deixa assim a leitura muito fluida, muito gostosa e também traz ali essa risada, sabe? Um momento tenso. E é isso, minha gente. Conhecemos aí um inimigo do Apollo, vamos ver o que ele vai estar aprontando. E como eu disse, temos mais uma vez um semideus aí dentro do acampamento Meu Sangue, aparentemente conspirando ali contra, né? Então, vamos ver quem é. Eu tô realmente assim, sem nenhuma pista de quem pode ser, sabe? Eu já li esse livro, mas eu realmente não lembro. Mas essa é a parte boa de Helena mesmo, pra gente justamente ver coisas que a gente não via e agora que eu estou documentando todo esse processo pra eu nunca mais esquecer, né? Então vamos voltar aqui pra leitura e descobrir todas essas questões. Faltam poucas páginas agora, então tipo assim, vai ser uma leitura bem frenética a partir de agora. Apollo tá bem assim... Ele tava bem cômico, né, tipo, tirando sarro das coisas e tal, mas agora que os filhos dele desapareceram, então, tipo, ele tá sangue nos olhos, entendeu? Agora ele quer achar esse inimigo, quer achar os amigos, os filhos deles, né? Quase nas últimas 50 últimas páginas dessa história. Capítulo 31, página 240. E, minha gente, muita coisa aconteceu. Agora nós sabemos com quem estamos lidando. Apollo descobriu quem é um dos três, né, das três pessoas ali por trás daquela empresa, que a Rachel descobriu que é uma empresa que financiou várias coisas aí contra o Olimpo, chamada Triunvirato. E esse nome, né, ele remete a algo romano, um pouco cruel ali, sabe? Como se fosse de vingança e enfim. E geralmente esse triunvirato era com 3 pessoas, né? Era formado por 3 pessoas. Então, a Rachel fala... A Rachel, que é o oráculo de Delfos, né? Que atualmente é possuída pelo oráculo de Delfos. Ela fala que essa empresa tem 3 donos ali, né? Ela não conseguiu informação de quem são esses 3 donos. Ela descobriu que essa empresa financiou o Luke na guerra ali contra, né, os Olimpianos, despertando Cronos. E também financiou os semideuses que estavam por trás ali da guerra de os heróis do Olimpiano, né? E agora, aparentemente, esse triunvirato realmente está por trás também de manipular os oráculos para alguma causa maior. E o Apollo, ele fica lá tentando lembrar quem pode ser essa pessoa que tá ali por trás dessa empresa financiando todas essas coisas. E é então que ele faz a relação de quem é o besta, né? Que ele já tinha assim, sentido uma familiaridade com o nome, com a voz que ele ouviu lá no labirinto. E enfim, ele tem ali uma ideia de quem pode ser e ele fica com medo, porque é uma pessoa assim, muito cruel da história romana. E por fim, nós temos a revelação de quem é essa pessoa, que se chama Nero, o imperador Nero. E Apollo fica sem entender como Nero consegue se manter vivo até nos tempos atuais, né? Centenas e centenas de séculos, né, de anos ali. E ele só se manteve vivo porque de alguma forma ele conseguiu meio que se tornar um deus. Ele manteve a sua memória viva entre os humanos. E então, por assim ser, né, a memória tem muito poder, ele ficou como um ser imortal. Então fazem séculos que Nero e também esses outros 2 imperadores se juntaram para construir um império que eles chamam da América, né, América do Norte.
e eles estão ali juntos pra realmente dominar o mundo. Mas é claro que pra isso eles têm que ali, né, também dominar os olimpianos, os deuses e tudo mais, que tá no meio do caminho. Por isso que eles ficam aí financiando várias guerras contra eles, né, contra toda essa hierarquia, enfim, tentando dominar ali o mundo, mas por enquanto não tá dando muito certo. Mas Nero se aproveita que o Apolo vai ter essa punição se tornando mortal, então ele tenta ali capturar todos todos os oráculos, né, pra manipular todos os oráculos, e assim ninguém saber o que vai acontecer no futuro e realmente ser uma surpresa o ataque, né, de Nero, né, todos os seus planos assim serem uma surpresa, e também de isolar tanto os semideuses como os deuses, assim, e meio que tipo ninguém saber o que tá acontecendo, ficar incomunicável, enfim, criar aquele caos antes de tudo, sabe? E é claro, né, que a busca de Apolo por seus filhos, né, pela Kyla e pelo Austin, não é tão simples assim, né? Então muitas das coisas acontecem e a Apolo se mete muito enrascada junto com a Meg, né, nessa busca para salvar os seus filhos, mas ele tem muitas revelações. Uma delas é justamente essa confirmação de quem é um dos imperadores que está por trás dessa empresa. A outra é sobre o Bosque de Dodona. Ele descobre que, na verdade, o Bosque de Dodona, ele não estava ali, tipo assim, atraindo as pessoas, né, os semideuses, para dentro do bosque. Mas que sim, esse Nero, né, o imperador Nero, ele estava tentando abrir os portões do Bosque de Dodona. E sempre quando ele tentava abrir os portões do Bosque de Dodona, as árvores meio que pediam ajuda aos semideuses, né? As árvores sussurravam coisas, atraindo os semideuses para o Bosque de Dodona para tentar ajudar a combater o Nero, né? Impedir o Nero de abrir os seus portões. Porém, Nero capturava esses semideuses e deixava eles amarrados ali na frente dos portões para que ele pudesse usar isso contra Apolo. E outra coisa chocante é que a gente descobre quem é o semideus que está ali ajudando o Nero. E eu fiquei ali, né, comentei com vocês que eu nem lembrava quem era esse semideus, eu achava que ia ser alguém de dentro ali do acampamento. E bem nessa cena em que Apolo chega na frente ali dos portões e vê, né, os seus filhos e outros semideuses ali amarrados, né, presos, e Nero contando todas as suas tramóias, eu me lembrei, gente, de quem é o traidor. É a Meg. A Meg, ela tem uma relação assim bem estranha e tóxica com o Nero, porque Nero salvou ela de alguma forma assim bem tóxica. E então ela é devota a Nero. Ela acha que Nero é a melhor pessoa do mundo, e, enfim. Ela tem assim uma devoção a ele, que ela sabe que é errado, mas ela não consegue lutar contra isso. E eu parei justamente nessa parte, gente. Nero vai obrigar, não só Nero, né, mas Meg. Nero obriga a Meg obriga o Apolo a abrir os portões do Bosque de Dodona. Eu estou exatamente nessa parte e assim, meu Deus, vai ser tenso o negócio. Mas falando de algo bem interessante que aconteceu, assim, no meio de toda essa confusão, de todas essas descobertas e tal, a Meg, ela é capturada e o Apolo fica desesperado. E é muito interessante ver o Apolo desesperado porque ele tira muito sarro da Meg, né? Ela tem um jeito único de ser, assim, de não ligar para o que as pessoas pensam, de ser muito independente, do estilo de se vestir. Então ele tira muito sarro disso e sempre, assim, às vezes inferiorizando, né, a Meg. Mas quando ela é capturada, os sentimentos que vêm, assim, já sendo aflorados dentro dele, que ele não percebia, né, afeição, enfim, amizade, gostar da Meg, querer ter ela por perto, protegê-la, tudo isso tava ali bem escondido dentro dele, né? Dentro de todas as coisas que ele tava passando, de todos os pensamentos, de todas as coisas acontecendo, isso tava ali tudo muito escondido dentro dele. E quando a Meg é capturada, ele fica desesperado, ele fica, eu preciso capturar, eu preciso resgatar a Meg, né? Custe o que custar. E neste momento neste momento vulnerável do Apolo, em que ele realmente ali acha que abre, sabe, os portões dentro dele para vários sentimentos em que ele manteve ali sempre escondido por diversas camadas, sabe? É um momento muito emocionante porque até então a gente não tinha visto esse lado do Apolo.
O Apolo, ele conta muitas histórias sobre Jacinto, sobre seu primeiro amor. Então, assim, ele fica contando várias histórias, assim, mas sempre com um leve humor ali, né? Sempre colocando a culpa em outra pessoa, que outra pessoa matou o amor dele, enfim. A gente não percebe tanto essa questão mais emocional dele, né? Mais vulnerável. E neste momento em que a Meg é capturada e que ele percebe que ele tem que dar tudo dele pra resgatar a Meg, em que ele realmente deixa ser vulnerável, ele realmente aceita a sua vulnerabilidade, aceita a sua mortalidade, enfim, sabe? Que ele vai aceitando tudo isso dentro dele. É um momento muito emocionante e bonito, e até a Meg fica emocionada. Pena aquela traidora, né? Então, minha gente, aconteceram muitas coisas nessas últimas páginas, nesses últimos capítulos, e eu estou aqui, assim, louca pra saber o que vai acontecer, porque eu realmente não me lembro. Então, com certeza, vão ser 50 páginas, assim, muito rápidas de serem lidas, e veremos como Apolo vai se sair dessa. Concluí essa leitura e, meu Deus, que história maravilhosa! É muito bom ler as histórias do Rick Riordan, porque, assim, traz um quentinho pro coração, sério. São histórias que você ri, que você se emociona, e você vê ali muitas coisas da mitologia de uma forma muito leve, gostosa, enfim, irônica, sarcástica. É um livro, assim, mais pro público infanto-juvenil, mas que, sério, funciona pra todas as idades e é maravilhoso. Ler esse livro, assim, me lembrou de muitas coisas de Heróis do Olimpo, de Percy Jackson, assim, da época que eu li, da sensação, sabe, de ler esses livros. Então, assim, sério, eu amei ler esse livro. E eu acho que os livros do Rick Riordan são livros que eu nunca vou me cansar de reler, sério, porque simplesmente são maravilhosos. E a cada releitura parece que eu percebo mais e mais coisas que eu não tinha percebido na primeira. Então, assim, sempre é uma surpresa. Mas falando sobre Provações de Apolo, né, o livro 1, o Oráculo Oculto, o final dessa história, minha gente, foi pesado, sim, muitas coisas aconteceram. Meg fugiu e Apolo está o quê? De coração partido com a Meg, né? Ele quer ir atrás da Meg, mas ao mesmo tempo ele fica ali tipo, poxa, a Meg me traiu todo mundo do acampamento Meio Sangue. Mas eu acho que o Apolo, ele conseguiu amadurecer bastante nesse livro aqui, né, nessas primeiras semanas, como mortal. Então, claro que ele vai ir atrás da Meg, né. E nas últimas páginas nós tivemos ali, gente, uma emoção muito forte, porque um personagem que estava ali desaparecido apareceu. Eu queria já que ele tivesse tido mais destaque em Heróis do Olimpo, e eu acho que talvez em Aprovações de Apolo ele vai ter mais essa questão. E é claro que o final desse livro ele não solucionou, né, todos os problemas de Apolo. Eles conseguiram evitar o ataque, né, ao acampamento Meio Sangue, não evitar, mas assim, de alguma forma controlar o ataque e neutralizar a ameaça, com a ajuda de vários semideuses, né, inclusive Percy Jackson. Então eles conseguiram salvar o acampamento Meio Sangue, né. O Apolo, meio em tudo isso, né, ele se vendo como mortal, ele se acha assim um pouco inútil, sem os seus poderes, sem a sua força. Ele é o deus da arqueria, ele é o deus da música, então ele vê muita dificuldade em fazer essas atividades, principalmente em relação ao ataque, né, então lançar ali arco e flecha realmente em ataque ou defesa é algo muito complicado pra ele. Então nesse meio dessa batalha, assim, ele vendo todo o esforço dos semideuses, é uma reflexão muito grande pra ele de como ele mandou vários semideuses pra morte sem nem pensar, sabe? Assim, lançou desafios sobre eles sem nem mesmo pensar duas vezes em quanto isso era um sacrifício, do quanto isso iria tirar, né, desses semideuses. Então, assim, é um momento, em meio à batalha, em meio à confusão, em meio a muita ação, é um momento de muita reflexão para Apolo em relação ao passado e suas atitudes, né, no passado. Mas Apolo consegue se surpreender a todos no meio dessa batalha. A ameaça de Nero e os outros imperadores, né, o triunvirato, continua. O bosque de Dodona está a salvo, mas Nero ainda está solta. Então o Apolo precisa ir atrás de Nero, e não só isso,
como o plano de Nero e o dos outros imperadores é controlar o oráculo, né, todos os oráculos, então agora o Apolo ele conseguiu salvar o oráculo de Dodona, né, o bosque de Dodona, então é um oráculo. Ele precisa agora encontrar os outros 4 e conseguir protegê-los para impedir todo esse plano principal, né, o plano principal dos imperadores. Mas esse livro foi sensacional, eu adorei demais, Apolo é simplesmente incrível e eu gostei muito de toda essa questão de amadurecimento do personagem, sabe? Dele como mortal, vendo o quanto, assim, inferior, sabe? Tipo, não inferior, mas assim, igual, né? Como igual aos semideuses, pensando nas suas atitudes anteriores e fazendo toda essa reflexão. É simplesmente maravilhoso ver todo esse amadurecimento. E eu tô ansiosa para os próximos livros. Os próximos livros eu ainda não li. Esse aqui foi o único que eu tinha lido. E assim, eu não lembrava de quase nada, então foi uma surpresa também. Esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem muitos vlogs de Percy Jackson, tem vários vídeos sobre o mundo do Rick Riordan, então se você quiser assistir, veja essas playlists que vão estar aqui no final do vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo.